Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Recentemente, o pastor Ed Renekiewicz trouxe um discurso com frases polêmicas que têm causado bastante confusão no seio evangélico. E as pessoas perguntaram a minha opinião a respeito, e porque trata-se de um assunto impactante, relevante, eu trago aqui algumas considerações. Ele disse que a Bíblia é insuficiente, que ela não é um livro com verdades absolutas, ela deve ser, segundo ele, lida nas entrelinhas e não nas linhas. E que nós, como cristãos, não somos seguidores de um livro, mas de uma pessoa. E que não devemos nos fixar em 3 ou 4 versículos que estão desatualizados para fazermos afirmações contra a prática da homossexualidade. A Bíblia precisa ser atualizada. Bom, a gente reconhece que a Bíblia precisa ser devidamente interpretada, contextualizada, mas isso não significa fazer com que ela mude de opinião para se conformar aos valores culturais de cada intérprete. Isso provocaria a relativização da mensagem bíblica, que acabaria significando coisas distintas e até mesmo contraditórias, dependendo do contexto do intérprete. Bom, uma boa hermenêutica faz jus ao significado original do texto bíblico, extraindo daí os princípios que deverão ser devidamente aplicados, contextualizados. E com o auxílio do Espírito Santo, a gente vai ser capaz de evitar 2 extremos. Primeiro, o extremo do fundamentalismo legalista, desprovido de compaixão, e, por outro lado, o extremo daqueles que desprezam a autoridade das Escrituras Sagradas, secularizam a Bíblia. Ler a Bíblia nas entrelinhas e desprezar o que ela diz nas linhas é relativizar o seu significado, é transferir a autoridade das Escrituras para a subjetividade do leitor. O resultado é o quê? A secularização da Bíblia. A igreja corre o risco de se conformar com esse século. Isso destrói os alicerces da própria fé cristã. Dizer que não devemos seguir um livro, mas uma pessoa, é algo que pode até soar bonito para muitos, mas que de fato percebe-se ser algo completamente incongruente. Por quê? Afinal de contas, de onde vem o nosso conhecimento de Cristo, se não das Escrituras Sagradas? O próprio Senhor Jesus foi quem afirmou: examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Se a gente ficar sem as Escrituras, a gente vai acabar ficando sem o Cristo. Como cristãos evangélicos, devemos reafirmar a autoridade das Escrituras Sagradas, segundo Timóteo 3, 16 e 17, porque ela é a nossa fonte doutrinária e não a cultura. A igreja é que carece continuamente de ser reformada pelas Escrituras Sagradas e não o contrário, pois é o ser humano que de fato está carecendo de uma boa atualização. Cumpre-se em nossos dias aquela antiga profecia de Paulo, que disse: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se rodear de mestres segundo as suas próprias concupiscências, cobiças. Aí um distanciamento. As pessoas não vão suportar a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4. Bom, eu não tenho nenhuma observação negativa para fazer quanto à primeira metade do sermão do pastor Kivitz. Eu até gostei dos primeiros 30 minutos, mas a partir daí, ele começou a se distanciar da mensagem da carta de Paulo a Filemon. Por exemplo, ele passou a fazer suposições sobre como Onésimo deveria entender a mensagem de Paulo nessa carta, chegando a concluir que as recomendações de Paulo seriam do tipo: esperneie, reivindique, não aceite, se rebele. Mas não há nada na carta de Paulo a Filemon que sugira algo assim. Não podemos esquecer que Paulo recomendou que os servos obedecessem aos seus senhores em outras passagens, em outras de suas cartas. E isso é o mais provável que tenha sido o seu conselho para Onésimo. A carta não foi escrita para Onésimo, foi escrita para Filemon. Para Onésimo, Paulo deve ter dado esses conselhos em particular. Naquele contexto de escravidão, não seria nem um pouco vantajoso para Onésimo receber conselho: olha, se rebele, não aceite, não tolere, sabe? Então, Paulo não levantou uma bandeira franca contra a escravidão, pois entendeu não ser aquele o momento apropriado.
pois o que ia acabar acontecendo? Isso ia gerar ainda muito mais perseguição, oposição contra a igreja, mas ele plantou a semente do evangelho com os princípios que viriam um dia a promover o fim da escravidão no contexto cristão. Paulo exortou a Filemão a tratar Onésimo como um irmão, como se fosse o próprio Paulo. Isso implica necessariamente em que Filemão teria que conceder a liberdade para o Onésimo. Paulo disse que não existe no reino de Deus nem escravo nem livre. Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29. Nem judeu nem grego, escravo ou livre. Ele repete isso também na sua fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Entender a homossexualidade como pecado não é uma conclusão baseada nas linhas de 3 versículos, afetados pelos valores culturais de uma época ultrapassada, como alegou o referido pastor, mas baseada em princípios que vão até o relato da própria criação. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, constituiu o casamento entre homem e mulher, e a partir daí a gente tem as outras afirmações que condenam a prática da homossexualidade, das relações homossexuais nas escrituras sagradas. Então tem uma base, um alicerce, porque é algo que está se desviando daquele que é o propósito original. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu esses princípios. Ele respondeu e disse: vocês não têm lido que desde o princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: por essa razão um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Mateus 19, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo chama as relações homossexuais de paixões infames, contrárias à natureza. Romanos capítulo 1. Portanto, a questão não é meramente cultural, pois tem a ver com a violação dos princípios da natureza criada por Deus, razão pela qual Paulo pôde afirmar: nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Não há um único texto bíblico que favoreça a conduta homossexual, mas há vários textos em defesa da liberdade humana contra a escravidão. Enquanto o relato da criação levanta um forte argumento contra a homossexualidade, e não há na Bíblia um único texto que favoreça a prática, por outro lado, este mesmo relato da criação serve de base para a libertação dos escravos, e há vários outros textos que caminham nesse mesmo sentido. Portanto, utilizar a carta de Paulo a Filemão para estabelecer um paralelo entre uma questão e outra não é algo que realmente pareça ser convincente. O pastor Kivites concluiu dizendo que devemos tratar a todos como irmãos, mas não foi claro o suficiente para dizer quais as implicações práticas disto, e nem sobre como a igreja deveria hoje atualizar esses textos bíblicos que condenam a homossexualidade, e se as relações homossexuais devem ser consideradas pecado ou não, e se pessoas homossexuais devem ser recebidas como membros e devem ocupar cargos de liderança, se podem chegar a serem ordenadas pastores, pastoras. Bom, afinal de contas, em que sentido a igreja dele se difere das demais no tratamento prático destas questões? Como cristãos, não devemos desprezar o ensino bíblico em favor daquilo que a cultura entende ser o politicamente correto. Por outro lado, devemos evitar a arrogância espiritual, que infelizmente tem levado muitos a se tornarem legalistas, insensíveis em relação às fraquezas e dilemas dos demais pecadores. Nada de andar por aí com o dedo em riste, como juiz de todos. Se estamos em pé, isso se deve à graça e à misericórdia de Deus, que nos perdoou, nos redimiu, que nos sustenta. Por natureza humana, não somos melhores
quem quer que seja. Somos pecadores redimidos, seguindo a Cristo, procurando crescer em santidade, na graça e no conhecimento do Senhor. É por aí, né? Enquanto nós também tentamos ajudar outros a fazerem o mesmo, pois cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tratemos todas as pessoas com devido respeito, amor, sem deixar de reprovar o pecado, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: aquela mulher pega em adultério, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Bom, que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós e que tenhamos os nossos olhos iluminados pelo Espírito, sejamos fiéis às Escrituras Sagradas e ao mesmo tempo vamos demonstrar amor e vamos acolher e vamos ministrar a todos indistintamente, promovendo salvação, redenção, os valores, os princípios do Evangelho Salvador, Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.